Você já parou para pensar na responsabilidade de um homem que foi escolhido para ser o último profeta de Deus no meio do seu povo? A importância desse homem foi tão grande que é dito na Bíblia que entre os nascidos de mulher não houve ninguém maior que ele. Então, quem foi esse homem? E por que ele é considerado o último profeta, mesmo que outras pessoas tenham sido citadas profetizando na Bíblia depois dele? Será que houve alguma contradição nesse ponto? É sobre isto que falaremos neste vídeo. Nós sabemos que o último profeta da Bíblia na tradição profética de Israel foi João Batista. Ele foi o profeta escolhido por Deus para ser o precursor de Jesus Cristo. O ministério de João se focava no arrependimento e preparação para a chegada do Messias. João não buscava a glória para si, mas apontava para a grandeza daquele que viria após ele. João Batista, o último profeta de Israel, teve uma vida bastante singular. Ele costumava viver no deserto, se vestir de peles de camelo e se alimentar de mel silvestre e gafanhotos. Esse seu comportamento também remetia a outros profetas que o precederam, especialmente o profeta Elias. Além disso, João ficou conhecido como o Batista justamente porque ele batizava as pessoas arrependidas como símbolo da purificação dos pecados. E nós sabemos que, embora o Senhor Jesus Cristo jamais tenha pecado, João Batista também foi o responsável por batizá-lo, num evento que basicamente marcou o início do ministério público de Jesus. Foi ainda João Batista, como o último profeta, que apresentou Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas por que João Batista foi o último profeta? Na verdade, para falar de João Batista como o último profeta, primeiro é importante considerar o contexto maior do ministério profético na história bíblica. Curiosamente, a primeira profecia registrada na Bíblia foi proferida pelo próprio Deus logo após a queda do homem no Éden. Foi Deus quem anunciou pela primeira vez a vinda de um Redentor capaz de resolver o problema do pecado, lá em Gênesis capítulo 3 e versículo 15. Inclusive, essa primeira profecia geralmente é conhecida como proto-evangelho, que significa primeiro evangelho. Depois, a revelação especial de Deus aos homens foi ocorrendo de forma progressiva, e nesse processo de autorrevelação, Deus escolheu, capacitou e usou algumas pessoas como seus agentes. Portanto, os profetas na Bíblia são apresentados como os agentes da revelação de Deus. Talvez você não saiba, mas a primeira pessoa a ser identificada como profeta na Bíblia foi Abraão, em Gênesis capítulo 20 e versículo 7. Moisés, o grande líder e legislador de Israel, também era considerado um profeta, conforme nós lemos em Deuteronômio capítulo 34 e versículo 10. E antes deles, ou seja, antes de Abraão e de Moisés, Enoque, aquele que viveu num período anterior ao grande dilúvio, de acordo com Judas em sua epístola no Novo Testamento, também foi alguém que profetizou da parte de Deus, embora jamais ele tenha sido chamado de profeta na Bíblia. No entanto, parece ter sido com o profeta Samuel que teve início a conhecida escola profética de Israel, responsável por uma longa tradição de profetas que anunciaram a palavra de Deus desde o período da monarquia até o pós-exílio do povo de Deus na Babilônia. Inclusive, um dos profetas do período pós-exílio foi o profeta Malaquias, e após o seu ministério, houve um período de séculos de silêncio profético, quando nenhuma nova palavra da parte de Deus foi registrada, até que chegou o tempo do ministério de João Batista como o último profeta, encerrando essa tradição profética de Israel. E a prova de que João Batista encerrou a escola profética de Israel foi dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Conforme nós lemos em Lucas capítulo 16 e versículo 16, foi Jesus quem falou que a lei e os profetas duraram até João, e desde então é anunciado o reino de Deus. Considerando tudo isso, podemos entender que João Batista viveu no limiar da nova aliança, e foi a ponte entre as profecias messiânicas do Antigo Testamento e o cumprimento dessas profecias em Jesus Cristo. Isso, inclusive, está de acordo com o que escreveu o autor da carta aos Hebreus no primeiro capítulo de sua epístola,
ao explicar que antigamente Deus havia falado muitas vezes e de muitas maneiras através dos profetas, mas que agora havia chegado o tempo de Deus falar aos homens através de seu Filho. Por isso, entendemos que Jesus Cristo é a revelação final da parte de Deus para nós. E faz todo sentido saber que o último profeta foi justamente aquele que preparou o caminho para a manifestação pública de Cristo há cerca de 2000 anos. Porém, muitas pessoas não entendem corretamente como João Batista pode ter sido o último profeta se na Bíblia há o registro de outras pessoas que profetizaram após ele. E sim, de fato, no tempo da Igreja do Novo Testamento, o texto bíblico cita pessoas que profetizavam entre os cristãos, como por exemplo Ágabo e as filhas do evangelista Filipe. Isto nós lemos no capítulo 11 e 21 do livro de Atos dos Apóstolos. No entanto, esses profetas neotestamentários eram de um tipo bem diferente daqueles que pertenceram à tradição profética de Israel e que estiveram envolvidos em eventos cruciais da história da redenção que culminou na encarnação do Filho de Deus. Um exemplo claro disso é que nenhum desses profetas no Novo Testamento trouxe qualquer nova revelação divina que se tornou doutrina para a igreja, e nem produziu qualquer escritura da parte de Deus. Parece que esses profetas tinham apenas uma atuação temporal e local nas comunidades cristãs. Na verdade, no Novo Testamento são os apóstolos os correspondentes aos profetas veterotestamentários. Isso porque, assim como os profetas do Antigo Testamento, os apóstolos lançaram os fundamentos doutrinários da igreja, e pela agência do Espírito Santo, eles concluíram o cânon da Escritura, onde temos até hoje registradas de forma inerrante, infalível e autoritativa todas as profecias de Deus para o seu povo. Por isso, embora João Batista tenha sido o último profeta que encerrou a antiga dispensação, podemos dizer que agora todo aquele que proclama a vontade de Deus através da exposição, interpretação e aplicação fiel da verdade divina já revelada na Escritura, não deixa de ser alguém que profetiza da parte de Deus aos homens. Agora, escreva nos comentários se você já sabia por que João Batista é considerado o último profeta. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se agora, seja membro para receber conteúdos exclusivos. E se você deseja aprender muito mais sobre a Palavra de Deus, você pode estudar teologia conosco totalmente online, através de videoaulas, apostilas e com certificado no final. As informações estão na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Você já parou para pensar na responsabilidade de um homem que foi escolhido para ser o último profeta de Deus no meio do seu povo? A importância desse homem foi tão grande que é dito na Bíblia que entre os nascidos de mulher não houve ninguém maior que ele. Então, quem foi esse homem? E por que ele é considerado o último profeta, mesmo que outras pessoas tenham sido citadas profetizando na Bíblia depois dele? Será que houve alguma contradição nesse ponto? É sobre isto que falaremos neste vídeo. Nós sabemos que o último profeta da Bíblia na tradição profética de Israel foi João Batista. Ele foi o profeta escolhido por Deus para ser o precursor de Jesus Cristo. O ministério de João se focava no arrependimento e preparação para a chegada do Messias. João não buscava a glória para si, mas apontava para a grandeza daquele que viria após ele. João Batista, o último profeta de Israel, teve uma vida bastante singular. Ele costumava viver no deserto, se vestir de peles de camelo e se alimentar de mel silvestre e gafanhotos. Esse seu comportamento também remetia a outros profetas que o precederam, especialmente o profeta Elias. Além disso, João ficou conhecido como o Batista, justamente porque ele batizava as pessoas arrependidas como símbolo da purificação dos pecados. E nós sabemos que, embora o Senhor Jesus Cristo jamais tenha pecado, João Batista também foi o responsável por batizá-lo, num evento que basicamente marcou o início do ministério público de Jesus. Foi ainda João Batista, como o último profeta, que apresentou Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas por que João Batista foi o último profeta?
Na verdade, para falar de João Batista como o último profeta, primeiro é importante considerar o contexto maior do ministério profético na história bíblica. Curiosamente, a primeira profecia registrada na Bíblia foi proferida pelo próprio Deus logo após a queda do homem no Éden. Foi Deus quem anunciou pela primeira vez a vinda de um Redentor capaz de resolver o problema do pecado, lá em Gênesis capítulo 3 e versículo 15. Inclusive, essa primeira profecia geralmente é conhecida como proto-evangelho, que significa primeiro evangelho. Depois, a revelação especial de Deus aos homens foi ocorrendo de forma progressiva, e nesse processo de autorrevelação, Deus escolheu, capacitou e usou algumas pessoas como seus agentes. Portanto, os profetas na Bíblia são apresentados como os agentes da revelação de Deus. Talvez você não saiba, mas a primeira pessoa a ser identificada como profeta na Bíblia foi Abraão, em Gênesis capítulo 20 e versículo 7. Moisés, o grande líder e legislador de Israel, também era considerado um profeta, conforme nós lemos em Deuteronômio, capítulo 34 e versículo 10. E antes deles, ou seja, antes de Abraão e de Moisés, Enoque, aquele que viveu num período anterior ao grande dilúvio, de acordo com Judas em sua epístola no Novo Testamento, também foi alguém que profetizou da parte de Deus, embora jamais ele tenha sido chamado de profeta na Bíblia. No entanto, parece ter sido com o profeta Samuel que teve início a conhecida escola profética de Israel, responsável por uma longa tradição de profetas que anunciaram a palavra de Deus desde o período da monarquia até o pós-exílio do povo de Deus na Babilônia. Inclusive, um dos profetas do período pós-exílio foi o profeta Malaquias, e após o seu ministério, houve um período de séculos de silêncio profético, quando nenhuma nova palavra da parte de Deus foi registrada, até que chegou o tempo do ministério de João Batista como o último profeta, encerrando essa tradição profética de Israel. E a prova de que João Batista encerrou a escola profética de Israel foi dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Conforme nós lemos em Lucas capítulo 16 e versículo 16, foi Jesus quem falou que a lei e os profetas duraram até João, e desde então é anunciado o reino de Deus. Considerando tudo isso, podemos entender que João Batista viveu no limiar da nova aliança, e foi a ponte entre as profecias messiânicas do Antigo Testamento e o cumprimento dessas profecias em Jesus Cristo. Isso, inclusive, está de acordo com o que escreveu o autor da carta aos Hebreus no primeiro capítulo de sua epístola, ao explicar que antigamente Deus havia falado muitas vezes e de muitas maneiras através dos profetas, mas que agora havia chegado o tempo de Deus falar aos homens através de seu Filho. Por isso, entendemos que Jesus Cristo é a revelação final da parte de Deus para nós. E faz todo sentido saber que o último profeta foi justamente aquele que preparou o caminho para a manifestação pública de Cristo há cerca de 2000 anos. Porém, muitas pessoas não entendem corretamente como João Batista pode ter sido o último profeta se na Bíblia há o registro de outras pessoas que profetizaram após ele. E sim, de fato, no tempo da Igreja do Novo Testamento, o texto bíblico cita pessoas que profetizavam entre os cristãos, como por exemplo Ágabo e as filhas do evangelista Filipe. Isto nós lemos no capítulo 11 e 21 do livro de Atos dos Apóstolos. No entanto, esses profetas neotestamentários eram de um tipo bem diferente daqueles que pertenceram à tradição profética de Israel e que estiveram envolvidos em eventos cruciais da história da redenção que culminou na encarnação do Filho de Deus. Um exemplo claro disso é que nenhum desses profetas no Novo Testamento trouxe qualquer nova revelação divina que se tornou doutrina para a igreja, e nem produziu qualquer escritura da parte de Deus. Parece que esses profetas tinham apenas uma atuação temporal e local nas comunidades cristãs. Na verdade, no Novo Testamento são os apóstolos os correspondentes aos profetas veterotestamentários. Isso porque, assim como os profetas do Antigo Testamento, os apóstolos lançaram os fundamentos doutrinários da igreja,
e pela agência do Espírito Santo, eles concluíram o cânon da Escritura, onde temos até hoje registradas de forma inerrante, infalível e autoritativa todas as profecias de Deus para o seu povo. Por isso, embora João Batista tenha sido o último profeta que encerrou a antiga dispensação, podemos dizer que agora todo aquele que proclama a vontade de Deus através da exposição, interpretação e aplicação fiel da verdade divina já revelada na Escritura, não deixa de ser alguém que profetiza da parte de Deus aos homens. Agora, escreva nos comentários se você já sabia por que João Batista é considerado o último profeta. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se agora, seja membro para receber conteúdos exclusivos. E se você deseja aprender muito mais sobre a Palavra de Deus, você pode estudar teologia conosco totalmente online, através de videoaulas, apostilas e com certificado no final. As informações estão na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Você já parou para pensar na responsabilidade de um homem que foi escolhido para ser o último profeta de Deus no meio do seu povo? A importância desse homem foi tão grande que é dito na Bíblia que entre os nascidos de mulher não houve ninguém maior que ele. Então, quem foi esse homem? E por que ele é considerado o último profeta, mesmo que outras pessoas tenham sido citadas profetizando na Bíblia depois dele? Será que houve alguma contradição nesse ponto? É sobre isto que falaremos neste vídeo. Nós sabemos que o último profeta da Bíblia na tradição profética de Israel foi João Batista. Ele foi o profeta escolhido por Deus para ser o precursor de Jesus Cristo. O ministério de João se focava no arrependimento e preparação para a chegada do Messias. João não buscava a glória para si, mas apontava para a grandeza daquele que viria após ele. João Batista, o último profeta de Israel, teve uma vida bastante singular. Ele costumava viver no deserto, se vestir de peles de camelo e se alimentar de mel silvestre e gafanhotos. Esse seu comportamento também remetia a outros profetas que o precederam, especialmente o profeta Elias. Além disso, João ficou conhecido como o Batista, justamente porque ele batizava as pessoas arrependidas como símbolo da purificação dos pecados. E nós sabemos que, embora o Senhor Jesus Cristo jamais tenha pecado, João Batista também foi o responsável por batizá-lo, num evento que basicamente marcou o início do ministério público de Jesus. Foi ainda João Batista, como o último profeta, que apresentou Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas por que João Batista foi o último profeta? Na verdade, para falar de João Batista como o último profeta, primeiro é importante considerar o contexto maior do ministério profético na história bíblica. Curiosamente, a primeira profecia registrada na Bíblia foi proferida pelo próprio Deus logo após a queda do homem no Éden. Foi Deus quem anunciou pela primeira vez a vinda de um Redentor capaz de resolver o problema do pecado, lá em Gênesis capítulo 3 e versículo 15. Inclusive, essa primeira profecia geralmente é conhecida como proto-evangelho, que significa primeiro evangelho. Depois, a revelação especial de Deus aos homens foi ocorrendo de forma progressiva, e nesse processo de autorrevelação, Deus escolheu, capacitou e usou algumas pessoas como seus agentes. Portanto, os profetas na Bíblia são apresentados como os agentes da revelação de Deus. Talvez você não saiba, mas a primeira pessoa a ser identificada como profeta na Bíblia foi Abraão, em Gênesis capítulo 20 e versículo 7. Moisés, o grande líder e legislador de Israel, também era considerado um profeta, conforme nós lemos em Deuteronômio, capítulo 34 e versículo 10. E antes deles, ou seja, antes de Abraão e de Moisés, Enoque, aquele que viveu num período anterior ao grande dilúvio, de acordo com Judas em sua epístola no Novo Testamento, também foi alguém que profetizou da parte de Deus, embora jamais ele tenha sido chamado de profeta na Bíblia. No entanto,
Parece ter sido com o profeta Samuel que teve início a conhecida escola profética de Israel, responsável por uma longa tradição de profetas que anunciaram a palavra de Deus desde o período da monarquia até o pós-exílio do povo de Deus na Babilônia. Inclusive, um dos profetas do período pós-exílio foi o profeta Malaquias, e após o seu ministério, houve um período de séculos de silêncio profético, quando nenhuma nova palavra da parte de Deus foi registrada, até que chegou o tempo do ministério de João Batista como o último profeta, encerrando essa tradição profética de Israel. E a prova de que João Batista encerrou a escola profética de Israel foi dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Conforme nós lemos em Lucas capítulo 16 e versículo 16, foi Jesus quem falou que a lei e os profetas duraram até João, e desde então é anunciado o reino de Deus. Considerando tudo isso, podemos entender que João Batista viveu no limiar da nova aliança, e foi a ponte entre as profecias messiânicas do Antigo Testamento e o cumprimento dessas profecias em Jesus Cristo. Isso, inclusive, está de acordo com o que escreveu o autor da carta aos Hebreus no primeiro capítulo de sua epístola, ao explicar que antigamente Deus havia falado muitas vezes e de muitas maneiras através dos profetas, mas que agora havia chegado o tempo de Deus falar aos homens através de seu Filho. Por isso, entendemos que Jesus Cristo é a revelação final da parte de Deus para nós. E faz todo sentido saber que o último profeta foi justamente aquele que preparou o caminho para a manifestação pública de Cristo há cerca de 2000 anos. Porém, muitas pessoas não entendem corretamente como João Batista pode ter sido o último profeta se na Bíblia há o registro de outras pessoas que profetizaram após ele. E sim, de fato, no tempo da Igreja do Novo Testamento, o texto bíblico cita pessoas que profetizavam entre os cristãos, como por exemplo Ágabo e as filhas do evangelista Filipe. Isto nós lemos no capítulo 11 e 21 do livro de Atos dos Apóstolos. No entanto, esses profetas neotestamentários eram de um tipo bem diferente daqueles que pertenceram à tradição profética de Israel e que estiveram envolvidos em eventos cruciais da história da redenção que culminou na encarnação do Filho de Deus. Um exemplo claro disso é que nenhum desses profetas no Novo Testamento trouxe qualquer nova revelação divina que se tornou doutrina para a igreja, e nem produziu qualquer escritura da parte de Deus. Parece que esses profetas tinham apenas uma atuação temporal e local nas comunidades cristãs. Na verdade, no Novo Testamento são os apóstolos os correspondentes aos profetas veterotestamentários. Isso porque, assim como os profetas do Antigo Testamento, os apóstolos lançaram os fundamentos doutrinários da igreja, e pela agência do Espírito Santo, eles concluíram o cânon da Escritura, onde temos até hoje registradas de forma inerrante, infalível e autoritativa todas as profecias de Deus para o seu povo. Por isso, embora João Batista tenha sido o último profeta que encerrou a antiga dispensação, podemos dizer que agora todo aquele que proclama a vontade de Deus através da exposição, interpretação e aplicação fiel da verdade divina já revelada na Escritura, não deixa de ser alguém que profetiza da parte de Deus aos homens. Agora, escreva nos comentários se você já sabia por que João Batista é considerado o último profeta. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se agora, seja membro para receber conteúdos exclusivos. E se você deseja aprender muito mais sobre a Palavra de Deus, você pode estudar teologia conosco totalmente online, através de videoaulas, apostilas e com certificado no final. As informações estão na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Você já parou para pensar na responsabilidade de um homem que foi escolhido para ser o último profeta de Deus no meio do seu povo? A importância desse homem foi tão grande que é dito na Bíblia que entre os nascidos de mulher não houve ninguém maior que ele. Então, quem foi esse homem? E por que ele é considerado o último profeta, mesmo que outras pessoas tenham sido citadas profetizando na Bíblia depois dele? Será que houve alguma contradição nesse ponto? É sobre isto que falaremos neste vídeo.
Nós sabemos que o último profeta da Bíblia na tradição profética de Israel foi João Batista. Ele foi o profeta escolhido por Deus para ser o precursor de Jesus Cristo. O ministério de João se focava no arrependimento e preparação para a chegada do Messias. João não buscava a glória para si, mas apontava para a grandeza daquele que viria após ele. João Batista, o último profeta de Israel, teve uma vida bastante singular. Ele costumava viver no deserto, se vestir de peles de camelo e se alimentar de mel silvestre e gafanhotos. Esse seu comportamento também remetia a outros profetas que o precederam, especialmente o profeta Elias. Além disso, João ficou conhecido como o Batista justamente porque ele batizava as pessoas arrependidas como símbolo da purificação dos pecados. E nós sabemos que, embora o Senhor Jesus Cristo jamais tenha pecado, João Batista também foi o responsável por batizá-lo, num evento que basicamente marcou o início do ministério público de Jesus. Foi ainda João Batista, como o último profeta, que apresentou Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas por que João Batista foi o último profeta? Na verdade, para falar de João Batista como o último profeta, primeiro é importante considerar o contexto maior do ministério profético na história bíblica. Curiosamente, a primeira profecia registrada na Bíblia foi proferida pelo próprio Deus logo após a queda do homem no Éden. Foi Deus quem anunciou pela primeira vez a vinda de um Redentor capaz de resolver o problema do pecado, lá em Gênesis capítulo 3 e versículo 15. Inclusive, essa primeira profecia geralmente é conhecida como proto-evangelho, que significa primeiro evangelho. Depois, a revelação especial de Deus aos homens foi ocorrendo de forma progressiva, e nesse processo de autorrevelação, Deus escolheu, capacitou e usou algumas pessoas como seus agentes. Portanto, os profetas na Bíblia são apresentados como os agentes da revelação de Deus. Talvez você não saiba, mas a primeira pessoa a ser identificada como profeta na Bíblia foi Abraão, em Gênesis capítulo 20 e versículo 7. Moisés, o grande líder e legislador de Israel, também era considerado um profeta, conforme nós lemos em Deuteronômio capítulo 34 e versículo 10. E antes deles, ou seja, antes de Abraão e de Moisés, Enoque, aquele que viveu num período anterior ao grande dilúvio, de acordo com Judas em sua epístola no Novo Testamento, também foi alguém que profetizou da parte de Deus, embora jamais ele tenha sido chamado de profeta na Bíblia. No entanto, parece ter sido com o profeta Samuel que teve início a conhecida escola profética de Israel, responsável por uma longa tradição de profetas que anunciaram a palavra de Deus desde o período da monarquia até o pós-exílio do povo de Deus na Babilônia. Inclusive, um dos profetas do período pós-exílio foi o profeta Malaquias, e após o seu ministério, houve um período de séculos de silêncio profético, quando nenhuma nova palavra da parte de Deus foi registrada, até que chegou o tempo do ministério de João Batista como o último profeta, encerrando essa tradição profética de Israel. E a prova de que João Batista encerrou a escola profética de Israel foi dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Conforme nós lemos em Lucas capítulo 16 e versículo 16, foi Jesus quem falou que a lei e os profetas duraram até João, e desde então é anunciado o reino de Deus. Considerando tudo isso, podemos entender que João Batista viveu no limiar da nova aliança, e foi a ponte entre as profecias messiânicas do Antigo Testamento e o cumprimento dessas profecias em Jesus Cristo. Isso, inclusive, está de acordo com o que escreveu o autor da carta aos Hebreus no primeiro capítulo de sua epístola, ao explicar que antigamente Deus havia falado muitas vezes e de muitas maneiras através dos profetas, mas que agora havia chegado o tempo de Deus falar aos homens através de seu Filho. Por isso, entendemos que Jesus Cristo é a revelação final da parte de Deus para nós. E faz todo sentido saber que o último profeta foi justamente aquele que preparou o caminho para a manifestação pública de Cristo há cerca de 2000 anos. Porém, muitas pessoas não entendem corretamente
como João Batista pode ter sido o último profeta se na Bíblia há o registro de outras pessoas que profetizaram após ele. E sim, de fato, no tempo da igreja do Novo Testamento, o texto bíblico cita pessoas que profetizavam entre os cristãos, como por exemplo Ágabo e as filhas do evangelista Filipe. Isto nós lemos no capítulo 11 e 21 do livro de Atos dos Apóstolos. No entanto, esses profetas neotestamentários eram de um tipo bem diferente daqueles que pertenceram à tradição profética de Israel e que estiveram envolvidos em eventos cruciais da história da redenção que culminou na encarnação do Filho de Deus. Um exemplo claro disso é que nenhum desses profetas no Novo Testamento trouxe qualquer nova revelação divina que se tornou doutrina para a igreja, e nem produziu qualquer escritura da parte de Deus. Parece que esses profetas tinham apenas uma atuação temporal e local nas comunidades cristãs. Na verdade, no Novo Testamento são os apóstolos os correspondentes aos profetas veterotestamentários. Isso porque, assim como os profetas do Antigo Testamento, os apóstolos lançaram os fundamentos doutrinários da igreja, e pela agência do Espírito Santo, eles concluíram o cânon da Escritura, onde temos até hoje registradas de forma inerrante, infalível e autoritativa todas as profecias de Deus para o seu povo. Por isso, embora João Batista tenha sido o último profeta que encerrou a antiga dispensação, podemos dizer que agora todo aquele que proclama a vontade de Deus através da exposição, interpretação e aplicação fiel da verdade divina já revelada na Escritura, não deixa de ser alguém que profetiza da parte de Deus aos homens. Agora, escreva nos comentários se você já sabia por que João Batista é considerado o último profeta. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se agora, seja membro para receber conteúdos exclusivos, e se você deseja aprender muito mais sobre a Palavra de Deus, você pode estudar teologia conosco totalmente online, através de videoaulas, apostilas e com certificado no final. As informações estão na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Você já parou para pensar na responsabilidade de um homem que foi escolhido para ser o último profeta de Deus no meio do seu povo? A importância desse homem foi tão grande que é dito na Bíblia que entre os nascidos de mulher não houve ninguém maior que ele. Então, quem foi esse homem? E por que ele é considerado o último profeta, mesmo que outras pessoas tenham sido citadas profetizando na Bíblia depois dele? Será que houve alguma contradição nesse ponto? É sobre isto que falaremos neste vídeo. Nós sabemos que o último profeta da Bíblia na tradição profética de Israel foi João Batista. Ele foi o profeta escolhido por Deus para ser o precursor de Jesus Cristo. O ministério de João se focava no arrependimento e preparação para a chegada do Messias. João não buscava a glória para si, mas apontava para a grandeza daquele que viria após ele. João Batista, o último profeta de Israel, teve uma vida bastante singular. Ele costumava viver no deserto, se vestir de peles de camelo e se alimentar de mel silvestre e gafanhotos. Esse seu comportamento também remetia a outros profetas que o precederam, especialmente o profeta Elias. Além disso, João ficou conhecido como o Batista, justamente porque ele batizava as pessoas arrependidas como símbolo da purificação dos pecados. E nós sabemos que, embora o Senhor Jesus Cristo jamais tenha pecado, João Batista também foi o responsável por batizá-lo, num evento que basicamente marcou o início do ministério público de Jesus. Foi ainda João Batista, como o último profeta, que apresentou Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas por que João Batista foi o último profeta? Na verdade, para falar de João Batista como o último profeta, primeiro é importante considerar o contexto maior do ministério profético na história bíblica. Curiosamente, a primeira profecia registrada na Bíblia foi proferida pelo próprio Deus logo após a queda do homem no Éden. Foi Deus quem anunciou pela primeira vez a vinda de um Redentor capaz de resolver o problema do pecado, lá em Gênesis capítulo 3 e versículo 15. Inclusive,
Essa primeira profecia geralmente é conhecida como proto-evangelho, que significa primeiro evangelho. Depois, a revelação especial de Deus aos homens foi ocorrendo de forma progressiva, e nesse processo de autorrevelação, Deus escolheu, capacitou e usou algumas pessoas como seus agentes. Portanto, os profetas na Bíblia são apresentados como os agentes da revelação de Deus. Talvez você não saiba, mas a primeira pessoa a ser identificada como profeta na Bíblia foi Abraão, em Gênesis capítulo 20 e versículo 7. Moisés, o grande líder e legislador de Israel, também era considerado um profeta, conforme nós lemos em Deuteronômio capítulo 34 e versículo 10. E antes deles, ou seja, antes de Abraão e de Moisés, Enoque, aquele que viveu num período anterior ao grande dilúvio, de acordo com Judas em sua epístola no Novo Testamento, também foi alguém que profetizou da parte de Deus, embora jamais ele tenha sido chamado de profeta na Bíblia. No entanto, parece ter sido com o profeta Samuel que teve início a conhecida escola profética de Israel, responsável por uma longa tradição de profetas que anunciaram a palavra de Deus desde o período da monarquia até o pós-exílio do povo de Deus na Babilônia. Inclusive, um dos profetas do período pós-exílio foi o profeta Malaquias, e após o seu ministério, houve um período de séculos de silêncio profético, quando nenhuma nova palavra da parte de Deus foi registrada, até que chegou o tempo do ministério de João Batista como o último profeta, encerrando essa tradição profética de Israel. E a prova de que João Batista encerrou a escola profética de Israel foi dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Conforme nós lemos em Lucas capítulo 16 e versículo 16, foi Jesus quem falou que a lei e os profetas duraram até João, e desde então é anunciado o reino de Deus. Considerando tudo isso, podemos entender que João Batista viveu no limiar da nova aliança, e foi a ponte entre as profecias messiânicas do Antigo Testamento e o cumprimento dessas profecias em Jesus Cristo. Isso, inclusive, está de acordo com o que escreveu o autor da carta aos Hebreus no primeiro capítulo de sua epístola, ao explicar que antigamente Deus havia falado muitas vezes e de muitas maneiras através dos profetas, mas que agora havia chegado o tempo de Deus falar aos homens através de seu Filho. Por isso, entendemos que Jesus Cristo é a revelação final da parte de Deus para nós. E faz todo sentido saber que o último profeta foi justamente aquele que preparou o caminho para a manifestação pública de Cristo há cerca de 2000 anos. Porém, muitas pessoas não entendem corretamente como João Batista pode ter sido o último profeta se na Bíblia há o registro de outras pessoas que profetizaram após ele. E sim, de fato, no tempo da Igreja do Novo Testamento, o texto bíblico cita pessoas que profetizavam entre os cristãos, como por exemplo Ágabo e as filhas do evangelista Filipe. Isto nós lemos no capítulo 11 e 21 do livro de Atos dos Apóstolos. No entanto, esses profetas neotestamentários eram de um tipo bem diferente daqueles que pertenceram à tradição profética de Israel e que estiveram envolvidos em eventos cruciais da história da redenção que culminou na encarnação do Filho de Deus. Um exemplo claro disso é que nenhum desses profetas no Novo Testamento trouxe qualquer nova revelação divina que se tornou doutrina para a igreja, e nem produziu qualquer escritura da parte de Deus. Parece que esses profetas tinham apenas uma atuação temporal e local nas comunidades cristãs. Na verdade, no Novo Testamento são os apóstolos os correspondentes aos profetas veterotestamentários. Isso porque, assim como os profetas do Antigo Testamento, os apóstolos lançaram os fundamentos doutrinários da igreja, e pela agência do Espírito Santo, eles concluíram o cânon da Escritura, onde temos até hoje registradas de forma inerrante, infalível e autoritativa todas as profecias de Deus para o seu povo. Por isso, embora João Batista tenha sido o último profeta que encerrou a antiga dispensação, podemos dizer que agora todo aquele que proclama a vontade de Deus através da exposição, interpretação e aplicação fiel da verdade divina já revelada na Escritura, não deixa de ser alguém que profetiza da parte de Deus aos homens.
Agora, escreva nos comentários se você já sabia por que João Batista é considerado o último profeta. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se agora, seja membro para receber conteúdos exclusivos. E se você deseja aprender muito mais sobre a Palavra de Deus, você pode estudar teologia conosco totalmente online, através de videoaulas, apostilas e com certificado no final. As informações estão na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Você já parou para pensar na responsabilidade de um homem que foi escolhido para ser o último profeta de Deus no meio do seu povo? A importância desse homem foi tão grande que é dito na Bíblia que entre os nascidos de mulher não houve ninguém maior que ele. Então, quem foi esse homem? E por que ele é considerado o último profeta, mesmo que outras pessoas tenham sido citadas profetizando na Bíblia depois dele? Será que houve alguma contradição nesse ponto? É sobre isto que falaremos neste vídeo. Nós sabemos que o último profeta da Bíblia na tradição profética de Israel foi João Batista. Ele foi o profeta escolhido por Deus para ser o precursor de Jesus Cristo. O ministério de João se focava no arrependimento e preparação para a chegada do Messias. João não buscava a glória para si, mas apontava para a grandeza daquele que viria após ele. João Batista, o último profeta de Israel, teve uma vida bastante singular. Ele costumava viver no deserto, se vestir de peles de camelo e se alimentar de mel silvestre e gafanhotos. Esse seu comportamento também remetia a outros profetas que o precederam, especialmente o profeta Elias. Além disso, João ficou conhecido como o Batista, justamente porque ele batizava as pessoas arrependidas como símbolo da purificação dos pecados. E nós sabemos que, embora o Senhor Jesus Cristo jamais tenha pecado, João Batista também foi o responsável por batizá-lo, num evento que basicamente marcou o início do ministério público de Jesus. Foi ainda João Batista, como o último profeta, que apresentou Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas por que João Batista foi o último profeta? Na verdade, para falar de João Batista como o último profeta, primeiro é importante considerar o contexto maior do ministério profético na história bíblica. Curiosamente, a primeira profecia registrada na Bíblia foi proferida pelo próprio Deus logo após a queda do homem no Éden. Foi Deus quem anunciou pela primeira vez a vinda de um Redentor capaz de resolver o problema do pecado, lá em Gênesis capítulo 3 e versículo 15. Inclusive, essa primeira profecia geralmente é conhecida como proto-evangelho, que significa primeiro evangelho. Depois, a revelação especial de Deus aos homens foi ocorrendo de forma progressiva, e nesse processo de autorrevelação, Deus escolheu, capacitou e usou algumas pessoas como seus agentes. Portanto, os profetas na Bíblia são apresentados como os agentes da revelação de Deus. Talvez você não saiba, mas a primeira pessoa a ser identificada como profeta na Bíblia foi Abraão, em Gênesis capítulo 20 e versículo 7. Moisés, o grande líder e legislador de Israel, também era considerado um profeta, conforme nós lemos em Deuteronômio, capítulo 34 e versículo 10. E antes deles, ou seja, antes de Abraão e de Moisés, Enoque, aquele que viveu num período anterior ao grande dilúvio, de acordo com Judas em sua epístola no Novo Testamento, também foi alguém que profetizou da parte de Deus, embora jamais ele tenha sido chamado de profeta na Bíblia. No entanto, parece ter sido com o profeta Samuel que teve início a conhecida escola profética de Israel, responsável por uma longa tradição de profetas que anunciaram a palavra de Deus desde o período da monarquia até o pós-exílio do povo de Deus na Babilônia. Inclusive, um dos profetas do período pós-exílio foi o profeta Malaquias, e após o seu ministério, houve um período de séculos de silêncio profético, quando nenhuma nova palavra da parte de Deus foi registrada, até que chegou o tempo do ministério de João Batista, como o último profeta, encerrando essa tradição profética de Israel. E a prova de que João Batista encerrou a escola profética de Israel foi dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo.
Conforme nós lemos em Lucas capítulo 16 e versículo 16, foi Jesus quem falou que a lei e os profetas duraram até João, e desde então é anunciado o reino de Deus. Considerando tudo isso, podemos entender que João Batista viveu no limiar da nova aliança, e foi a ponte entre as profecias messiânicas do Antigo Testamento e o cumprimento dessas profecias em Jesus Cristo. Isso, inclusive, está de acordo com o que escreveu o autor da carta aos Hebreus no primeiro capítulo de sua epístola, ao explicar que antigamente Deus havia falado muitas vezes e de muitas maneiras através dos profetas, mas que agora havia chegado o tempo de Deus falar aos homens através de seu Filho. Por isso, entendemos que Jesus Cristo é a revelação final da parte de Deus para nós. E faz todo sentido saber que o último profeta foi justamente aquele que preparou o caminho para a manifestação pública de Cristo há cerca de 2000 anos. Porém, muitas pessoas não entendem corretamente como João Batista pode ter sido o último profeta se na Bíblia há o registro de outras pessoas que profetizaram após ele. E sim, de fato, no tempo da Igreja do Novo Testamento, o texto bíblico cita pessoas que profetizavam entre os cristãos, como por exemplo Ágabo e as filhas do evangelista Filipe. Isto nós lemos no capítulo 11 e 21 do livro de Atos dos Apóstolos. No entanto, esses profetas neotestamentários eram de um tipo bem diferente daqueles que pertenceram à tradição profética de Israel e que estiveram envolvidos em eventos cruciais da história da redenção que culminou na encarnação do Filho de Deus. Um exemplo claro disso é que nenhum desses profetas no Novo Testamento trouxe qualquer nova revelação divina que se tornou doutrina para a igreja, e nem produziu qualquer escritura da parte de Deus. Parece que esses profetas tinham apenas uma atuação temporal e local nas comunidades cristãs. Na verdade, no Novo Testamento são os apóstolos os correspondentes aos profetas veterotestamentários. Isso porque, assim como os profetas do Antigo Testamento, os apóstolos lançaram os fundamentos doutrinários da igreja, e pela agência do Espírito Santo, eles concluíram o cânon da Escritura, onde temos até hoje registradas de forma inerrante, infalível e autoritativa todas as profecias de Deus para o seu povo. Por isso, embora João Batista tenha sido o último profeta que encerrou a antiga dispensação, podemos dizer que agora todo aquele que proclama a vontade de Deus através da exposição, interpretação e aplicação fiel da verdade divina já revelada na Escritura, não deixa de ser alguém que profetiza da parte de Deus aos homens. Agora, escreva nos comentários se você já sabia por que João Batista é considerado o último profeta. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se agora, seja membro para receber conteúdos exclusivos, e se você deseja aprender muito mais sobre a Palavra de Deus, você pode estudar teologia conosco totalmente online, através de videoaulas, apostilas e com certificado no final. As informações estão na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Você já parou para pensar na responsabilidade de um homem que foi escolhido para ser o último profeta de Deus no meio do seu povo? A importância desse homem foi tão grande que é dito na Bíblia que entre os nascidos de mulher não houve ninguém maior que ele. Então, quem foi esse homem? E por que ele é considerado o último profeta, mesmo que outras pessoas tenham sido citadas profetizando na Bíblia depois dele? Será que houve alguma contradição nesse ponto? É sobre isto que falaremos neste vídeo. Nós sabemos que o último profeta da Bíblia na tradição profética de Israel foi João Batista. Ele foi o profeta escolhido por Deus para ser o precursor de Jesus Cristo. O ministério de João se focava no arrependimento e preparação para a chegada do Messias. João não buscava a glória para si, mas apontava para a grandeza daquele que viria após ele. João Batista, o último profeta de Israel, teve uma vida bastante singular. Ele costumava viver no deserto, se vestir de peles de camelo e se alimentar de mel silvestre e gafanhotos. Esse seu comportamento também remetia a outros profetas que o precederam, especialmente o profeta Elias. Além disso,
João ficou conhecido como o Batista justamente porque ele batizava as pessoas arrependidas como símbolo da purificação dos pecados. E nós sabemos que, embora o Senhor Jesus Cristo jamais tenha pecado, João Batista também foi o responsável por batizá-lo, num evento que basicamente marcou o início do ministério público de Jesus. Foi ainda João Batista, como o último profeta, que apresentou Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas por que João Batista foi o último profeta? Na verdade, para falar de João Batista como o último profeta, primeiro é importante considerar o contexto maior do ministério profético na história bíblica. Curiosamente, a primeira profecia registrada na Bíblia foi proferida pelo próprio Deus logo após a queda do homem no Éden. Foi Deus quem anunciou pela primeira vez a vinda de um Redentor capaz de resolver o problema do pecado, lá em Gênesis capítulo 3 e versículo 15. Inclusive, essa primeira profecia geralmente é conhecida como proto-evangelho, que significa primeiro evangelho. Depois, a revelação especial de Deus aos homens foi ocorrendo de forma progressiva, e nesse processo de autorrevelação, Deus escolheu, capacitou e usou algumas pessoas como seus agentes. Portanto, os profetas na Bíblia são apresentados como os agentes da revelação de Deus. Talvez você não saiba, mas a primeira pessoa a ser identificada como profeta na Bíblia foi Abraão, em Gênesis capítulo 20 e versículo 7. Moisés, o grande líder e legislador de Israel, também era considerado um profeta, conforme nós lemos em Deuteronômio, capítulo 34 e versículo 10. E antes deles, ou seja, antes de Abraão e de Moisés, Enoque, aquele que viveu num período anterior ao grande dilúvio, de acordo com Judas em sua epístola no Novo Testamento, também foi alguém que profetizou da parte de Deus, embora jamais ele tenha sido chamado de profeta na Bíblia. No entanto, parece ter sido com o profeta Samuel que teve início a conhecida escola profética de Israel, responsável por uma longa tradição de profetas que anunciaram a palavra de Deus desde o período da monarquia até o pós-exílio do povo de Deus na Babilônia. Inclusive, um dos profetas do período pós-exílio foi o profeta Malaquias, e após o seu ministério, houve um período de séculos de silêncio profético, quando nenhuma nova palavra da parte de Deus foi registrada, até que chegou o tempo do ministério de João Batista como o último profeta, encerrando essa tradição profética de Israel. E a prova de que João Batista encerrou a escola profética de Israel foi dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Conforme nós lemos em Lucas capítulo 16 e versículo 16, foi Jesus quem falou que a lei e os profetas duraram até João, e desde então é anunciado o reino de Deus. Considerando tudo isso, podemos entender que João Batista viveu no limiar da nova aliança, e foi a ponte entre as profecias messiânicas do Antigo Testamento e o cumprimento dessas profecias em Jesus Cristo. Isso, inclusive, está de acordo com o que escreveu o autor da carta aos Hebreus no primeiro capítulo de sua epístola, ao explicar que antigamente Deus havia falado muitas vezes e de muitas maneiras através dos profetas, mas que agora havia chegado o tempo de Deus falar aos homens através de seu Filho. Por isso, entendemos que Jesus Cristo é a revelação final da parte de Deus para nós. E faz todo sentido saber que o último profeta foi justamente aquele que preparou o caminho para a manifestação pública de Cristo há cerca de 2000 anos. Porém, muitas pessoas não entendem corretamente como João Batista pode ter sido o último profeta se na Bíblia há o registro de outras pessoas que profetizaram após ele. E sim, de fato, no tempo da Igreja do Novo Testamento, o texto bíblico cita pessoas que profetizavam entre os cristãos, como por exemplo Ágabo e as filhas do evangelista Filipe. Isto nós lemos no capítulo 11 e 21 do livro de Atos dos Apóstolos. No entanto, esses profetas neotestamentários eram de um tipo bem diferente daqueles que pertenceram à tradição profética de Israel e que estiveram envolvidos em eventos cruciais da história da redenção que culminou na encarnação do Filho de Deus. Um exemplo claro disso
é que nenhum desses profetas no Novo Testamento trouxe qualquer nova revelação divina que se tornou doutrina para a igreja, e nem produziu qualquer escritura da parte de Deus. Parece que esses profetas tinham apenas uma atuação temporal e local nas comunidades cristãs. Na verdade, no Novo Testamento são os apóstolos os correspondentes aos profetas veterotestamentários. Isso porque, assim como os profetas do Antigo Testamento, os apóstolos lançaram os fundamentos doutrinários da igreja, e pela agência do Espírito Santo, eles concluíram o cânon da Escritura, onde temos até hoje registradas de forma inerrante, infalível e autoritativa todas as profecias de Deus para o seu povo. Por isso, embora João Batista tenha sido o último profeta que encerrou a antiga dispensação, podemos dizer que agora todo aquele que proclama a vontade de Deus através da exposição, interpretação e aplicação fiel da verdade divina já revelada na Escritura, não deixa de ser alguém que profetiza da parte de Deus aos homens. Agora, escreva nos comentários se você já sabia por que João Batista é considerado o último profeta. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se agora, seja membro para receber conteúdos exclusivos. E se você deseja aprender muito mais sobre a Palavra de Deus, você pode estudar teologia conosco totalmente online, através de videoaulas, apostilas e com certificado no final. As informações estão na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Você já parou para pensar na responsabilidade de um homem que foi escolhido para ser o último profeta de Deus no meio do seu povo? A importância desse homem foi tão grande que é dito na Bíblia que entre os nascidos de mulher não houve ninguém maior que ele. Então, quem foi esse homem? E por que ele é considerado o último profeta, mesmo que outras pessoas tenham sido citadas profetizando na Bíblia depois dele? Será que houve alguma contradição nesse ponto? É sobre isto que falaremos neste vídeo. Nós sabemos que o último profeta da Bíblia na tradição profética de Israel foi João Batista. Ele foi o profeta escolhido por Deus para ser o precursor de Jesus Cristo. O ministério de João se focava no arrependimento e preparação para a chegada do Messias. João não buscava a glória para si, mas apontava para a grandeza daquele que viria após ele. João Batista, o último profeta de Israel, teve uma vida bastante singular. Ele costumava viver no deserto, se vestir de peles de camelo e se alimentar de mel silvestre e gafanhotos. Esse seu comportamento também remetia a outros profetas que o precederam, especialmente o profeta Elias. Além disso, João ficou conhecido como o Batista, justamente porque ele batizava as pessoas arrependidas como símbolo da purificação dos pecados. E nós sabemos que, embora o Senhor Jesus Cristo jamais tenha pecado, João Batista também foi o responsável por batizá-lo, num evento que basicamente marcou o início do ministério público de Jesus. Foi ainda João Batista, como o último profeta, que apresentou Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas por que João Batista foi o último profeta? Na verdade, para falar de João Batista como o último profeta, primeiro é importante considerar o contexto maior do ministério profético na história bíblica. Curiosamente, a primeira profecia registrada na Bíblia foi proferida pelo próprio Deus logo após a queda do homem no Éden. Foi Deus quem anunciou pela primeira vez a vinda de um Redentor capaz de resolver o problema do pecado, lá em Gênesis capítulo 3 e versículo 15. Inclusive, essa primeira profecia geralmente é conhecida como proto-evangelho, que significa primeiro evangelho. Depois, a revelação especial de Deus aos homens foi ocorrendo de forma progressiva, e nesse processo de autorrevelação, Deus escolheu, capacitou e usou algumas pessoas como seus agentes. Portanto, os profetas na Bíblia são apresentados como os agentes da revelação de Deus. Talvez você não saiba, mas a primeira pessoa a ser identificada como profeta na Bíblia foi Abraão, em Gênesis capítulo 20 e versículo 7. Moisés, o grande líder e legislador de Israel,
também era considerado um profeta, conforme nós lemos em Deuteronômio, capítulo 34 e versículo 10. E antes deles, ou seja, antes de Abraão e de Moisés, Enoque, aquele que viveu num período anterior ao grande dilúvio, de acordo com Judas em sua epístola no Novo Testamento, também foi alguém que profetizou da parte de Deus, embora jamais ele tenha sido chamado de profeta na Bíblia. No entanto, parece ter sido com o profeta Samuel que teve início a conhecida escola profética de Israel, responsável por uma longa tradição de profetas que anunciaram a palavra de Deus desde o período da monarquia até o pós-exílio do povo de Deus na Babilônia. Inclusive, um dos profetas do período pós-exílio foi o profeta Malaquias, e após o seu ministério, houve um período de séculos de silêncio profético, quando nenhuma nova palavra da parte de Deus foi registrada, até que chegou o tempo do ministério de João Batista como o último profeta, encerrando essa tradição profética de Israel. E a prova de que João Batista encerrou a escola profética de Israel foi dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Conforme nós lemos em Lucas capítulo 16 e versículo 16, foi Jesus quem falou que a lei e os profetas duraram até João, e desde então é anunciado o reino de Deus. Considerando tudo isso, podemos entender que João Batista viveu no limiar da nova aliança, e foi a ponte entre as profecias messiânicas do Antigo Testamento e o cumprimento dessas profecias em Jesus Cristo. Isso, inclusive, está de acordo com o que escreveu o autor da carta aos Hebreus no primeiro capítulo de sua epístola, ao explicar que antigamente Deus havia falado muitas vezes e de muitas maneiras através dos profetas, mas que agora havia chegado o tempo de Deus falar aos homens através de seu Filho. Por isso, entendemos que Jesus Cristo é a revelação final da parte de Deus para nós. E faz todo sentido saber que o último profeta foi justamente aquele que preparou o caminho para a manifestação pública de Cristo há cerca de 2000 anos. Porém, muitas pessoas não entendem corretamente como João Batista pode ter sido o último profeta se na Bíblia há o registro de outras pessoas que profetizaram após ele. E sim, de fato, no tempo da Igreja do Novo Testamento, o texto bíblico cita pessoas que profetizavam entre os cristãos, como por exemplo Ágabo e as filhas do evangelista Filipe. Isto nós lemos no capítulo 11 e 21 do livro de Atos dos Apóstolos. No entanto, esses profetas neotestamentários eram de um tipo bem diferente daqueles que pertenceram à tradição profética de Israel e que estiveram envolvidos em eventos cruciais da história da redenção que culminou na encarnação do Filho de Deus. Um exemplo claro disso é que nenhum desses profetas no Novo Testamento trouxe qualquer nova revelação divina que se tornou doutrina para a igreja, e nem produziu qualquer escritura da parte de Deus. Parece que esses profetas tinham apenas uma atuação temporal e local nas comunidades cristãs. Na verdade, no Novo Testamento são os apóstolos os correspondentes aos profetas veterotestamentários. Isso porque, assim como os profetas do Antigo Testamento, os apóstolos lançaram os fundamentos doutrinários da igreja, e pela agência do Espírito Santo, eles concluíram o cânon da Escritura, onde temos até hoje registradas de forma inerrante, infalível e autoritativa todas as profecias de Deus para o seu povo. Por isso, embora João Batista tenha sido o último profeta que encerrou a antiga dispensação, podemos dizer que agora todo aquele que proclama a vontade de Deus através da exposição, interpretação e aplicação fiel da verdade divina já revelada na Escritura, não deixa de ser alguém que profetiza da parte de Deus aos homens. Agora, escreva nos comentários se você já sabia por que João Batista é considerado o último profeta. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se agora, seja membro para receber conteúdos exclusivos, e se você deseja aprender muito mais sobre a Palavra de Deus, você pode estudar teologia conosco totalmente online, através de videoaulas, apostilas e com certificado no final. As informações estão na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado.